26, 2 Crônicas, capítulo de número 26, a partir do versículo de número 3. Aleluia. Tivemos uma Santa Ceia abençoadíssima pela manhã. Eu quero compartilhar esse texto com a igreja hoje. Quem encontrou, diga amém. Preste atenção que o texto é bem longo, mas é muito importante que venhamos a analisar com muito tempo, com muito critério esse texto, porque muitos de nós estamos perdendo aquilo que Deus tem nos dado por pouca coisa. Então que seja um tempo precioso para você meditar e para você entender que aquilo que Deus tem confiado às suas mãos você não pode perder, mas você deve fazer crescer e multiplicar em nome de Jesus. Amém? Acompanhem comigo a Bíblia de 2 Crônicas, capítulo de número 26, a partir do versículo de número 3. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. E o versículo 5 é uma chave. Propôs a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Repita comigo: nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Agora, olha só a lista de coisas que Deus fez na vida dele. Ele tinha 16 anos. Guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate e de Jabiné e de Asdote, edificou cidades no território de Asdote entre os filisteus. Ele construiu no meio dos inimigos. Deus o ajudou contra os filisteus. O que Deus fez? Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os neumitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, inimigos presenteando ele, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Versículo 9, também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e fortificou-as. Também edificou torres no deserto, cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel de Manassés, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias dos homens valentes eram de 2.600. Debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou Uzias para todos os exércitos escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para tirarem pedras. Versículo 15 fala de ciência e construção. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado. Repita comigo: de uma forma abundante ele foi ajudado, até que se tornou forte. Agora, a parte triste começa agora. E cuidado para que isso não venha acontecer com você, igreja. Mas havendo já fortificado, exaltou-se no seu coração. Foi o que eu preguei domingo passado, o problema do nosso coração. Mas havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, o seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes. Quantos? 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza. E resistiram ao rei Uzias e lhes disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mister. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para a tua
nem será isso para a honra tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra o sacerdote. A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes da casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram para ele, e eis que ele estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram para fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada. Repita comigo: numa casinha separada. Um homem que teve tudo. Morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha ao seu encargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tendo os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, escreveu. Agora leia comigo Isaías, capítulo de número 6. Abra sua Bíblia. Quem está comigo, quem está vivo, diga glória a Deus. Clássico das Escrituras, um dos grandes clássicos de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com duas cobriam o rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, e trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E o versículo 9 começa com a frase: então disse ele: vai. O que o Senhor disse para ele? Tem alguém acordado aqui? O que o Senhor disse para ele? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra. Aqui está o teu povo, Senhor, eu clamo, Deus, para que tu possa falar aos nossos corações como tu falaste, Senhor, no culto da manhã, Deus. Que alguém aqui possa entender, Senhor, princípios importantíssimos do reino de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ouvir fala de um jovem de 16 anos que fora escolhido por Deus para reinar. E é incrível porque esse jovem de 16 anos, ele foi escolhido para desempenhar algo muito grande. Ele não tinha capacidade humana, ele não tinha talvez um preparo humano, mas ele tinha a escolha de Deus sobre a sua vida. Deus o tinha escolhido, e agora, apesar da sua pouca idade, somente 16 anos, Deus chega em Uzias, e Uzias ele simplesmente começa a reinar. Só que Uzias, quando ele começa a reinar, ele tinha algo que eu e você tínhamos no início. Uzias tinha algo que muitas pessoas costumam ter no primeiro ano de fé, mas com o tempo começam a perder. Coloca para mim, por favor, capítulo 26 de 2 Crônicas, no versículo de número 5. Olha o que diz esse texto, e isso me apaixona de ver isso. Propôs a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões. Repita comigo: sábio nas visões. Sabe, querido, Zacarias era o pastor dele, Zacarias era o líder dele. E uma coisa que nós precisamos entender, e eu quero viver, eu quero levantar uma geração que quer viver isso comigo, em nome de Jesus. Nós precisamos entender aquilo ao qual Deus entregou para a nossa liderança. Nós precisamos aprender hoje. Nós temos uma geração perigosa, uma geração que não se submete, uma geração que, quando é chamada a atenção, prefere sair da igreja, mudar de pastor, do que mudar sua atitude. Pessoas que, enquanto você fala o que elas querem ouvir, elas estão te dando tapinha nas costas. Ah, Zacarias, eu te amo. Mas o dia que Zacarias chama a atenção, eles abandonam a igreja.
Eles abandonam a fé, eles preferem ir para outra geografia do que mudar a sua vida nesta geografia. Sabe, queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que havia um profeta, um pastor, um líder, que Deus tinha dado sabedoria e uma visão. Repito comigo, sabedoria e visão. Abraão, meu amado filho, sabedoria e visão. Quando o grande autoridade. Sabe, queridos, o que eu falo, eu vivo, e Deus sabe do meu coração. Eu agora falei no culto da manhã, nisso eu não estou aqui para exaltar, nem para diminuir alguém, mas a inauguração da igreja do Recreio, nossa sede no Recreio, estava programada para o mês passado. Quem lembra, diga glória a Deus. Estava programada, e ok, tudo certo, só que não ficou pronto, igual a nossa obra aqui, muita coisa não ficou pronta. Foi transferida para o dia 3 de maio. Só que no dia 3 de maio, pastor Daniel Elias está no Amapá. Quem sabe onde fica o Amapá aqui? Quem já foi no Amapá? Quem conhece Macapá, que é a capital do Amapá? Meu irmão, é longe. Depois que você chega no longe, é mais 3 dias a pé e 2 a cavalo para chegar. Mas, queridos, preste atenção no que eu vou lhe dizer, e que Deus possa levantar uma geração aqui, em nome de Jesus, que venha honrar o seu Zacarias. Pastor Wander falou para mim: Dani, você vai estar, né, na inauguração dia 3. Sabe o que eu falei para ele? Eu poderia fazer como muitos fazem, pastor. Eu já tenho um compromisso. O senhor me desculpa, mas não dá. Poderia ou não poderia dizer isso? Sim ou não, igreja? Tem alguém acordado? Sim ou não? Pastor, é que vocês mudaram a data. Então o senhor me entende? Eu não vou poder ir, porque eu programei para essa data. Vocês mudaram. Eu falei: pastor Wander, sim senhor pastor, dia 3 eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Não fui chamado para pregar, para orar, para consagrar, para nada, para ir. E na hora da inauguração, nem sei se o pastor Wander vai me achar lá, mas se ele virar o pescoço, eu quero estar lá, nem que seja para abanar para ele e falar: estamos juntos, vaso. Para acontecer isso, a Cristina sabe, eu tive que pedir para remarcar o meu voo, porque para você ir para lá, você pega um voo para Brasília, de Brasília para Belém ou Manaus, e de lá você pega outro voo para chegar lá. Eu pedi para remarcar o meu voo. Eu vou ficar 8 horas parado em Brasília, só para que na hora da inauguração eu esteja lá, para que o meu Zacarias me encontre naquele ambiente. Sabe, querido, quando nós honramos os nossos líderes, quando o nosso líder consegue virar o pescoço e ver que você está do lado, acontece isso que estava aqui, que tiraram o texto. Não tira o texto quando eu pedi o texto, só quando eu pedi daí, tá, por favor. O Senhor Deus o fez o quê? O Senhor Deus fez o quê? Sabe, muitos de nós queremos prosperidade, queremos prosperar. Tem gente que precisa casar e prosperar na área emocional. Tem gente que precisa prosperar na área financeira, na área ministerial. Tem muita prosperidade, é algo que Deus quer e pode derramar sobre a nossa vida em nome de Jesus, amém? Mas eu pergunto para você: você ouve a sabedoria do teu Zacarias? Você ouve a visão do teu Zacarias? Ou você faz o que você quer? Quando você faz o que você quer, você simplesmente está dizendo: eu não preciso de alguém sobre a minha vida, eu resolvo a minha vida. Não, mas Deus me deu uma visão, mas Deus falou comigo. Aprendemos ontem no congresso que muita coisa que Deus falava com o pastor Bruno, que ele queria levar ao pastor dele, ele orava a Deus: Senhor, toca no coração do meu pastor, Senhor, deixa o coração dele mais mole, para que ele possa ver que vai ser importante nós trabalharmos dessa forma. E assim Deus o fazia. Mas quando nós entendemos a importância dos nossos líderes, seja o diaconato que lidera a ordem da igreja, seja o ministério de louvor que lidera a adoração, seja líderes de célula, pastores, aqueles que estão à frente liderando, quando você honra, quando você está debaixo de sabedoria e visão, Deus te faz prosperar. E eu estou diante de um povo que vai
vai prosperar, porque vai viver esse princípio sobre a sua vida. Você recebe isso e pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Pense comigo. Quando ele simplesmente se propôs a buscar a Deus, meu querido, por que nós paramos de buscar a Deus? Por que nós paramos de ouvir os nossos líderes? Por que simplesmente nós nos afastamos? Pastor, as coisas estão dando errado. Querido, eu sempre falei aqui na igreja, eu sou muito franco, eu sou um pastor que, sabe, procuro jogar muito limpo com todo mundo. As coisas sempre vão ter dificuldade, as coisas podem dar errado. Tem momentos difíceis na nossa vida, mas tem de bom ânimo, em nome de Jesus. Se Jesus venceu, Ele garantiu a vitória para mim e para você. Só que a gente tem que estar próximo, a gente tem que andar junto. Se você vem num culto de domingo, leva mais 10 cultos para vir, você está longe, você não está perto. E o texto vai dizer, quando ele se propôs a buscar a Deus, quando ele estava, não pastor, mas eu estou assistindo uma mensagem na internet, eu assisti o pastor A, B ou C, eu recebo de um irmão lá uma oração. Não, querido, Deus colocou líderes sobre a sua vida para trazer uma visão que você precisa estar debaixo da visão. E Deus deu uma visão para a igreja do Evangelho Quadrangular em Búzios. E Deus vai levantar um povo alinhado com essa visão. Onde está você para glorificar Deus? Quando você olha agora para esse jovem Uzias, ele foi crescendo, sabe, jovens como vocês. E Deus foi abençoando, como vai abençoar muito a vida de vocês. E ele foi indo, gente, Deus o ajudou, olha isso, repete comigo, Deus ajudou ele. Imagina só, era um monte de inimigo ao redor, e Deus o ajudou. Os neomitas, os filisteus, era um monte de gente difícil, mas ele vencia. Por quê? Porque Deus o ajudava. Quando você busca Deus, quando você ouve a sua liderança, você prospera, Deus te ajuda, Deus te abençoa. E ele começou a crescer, a um ponto de que simplesmente ele se tornou tão forte, que é aquilo que eu costumo falar que é um perigo. Faz sol para mim, por favor. David Killa canta uma música assim, quer ver? Faz sol. Sabe, queridos, Uzias, ele parou de ouvir, ele cresceu e se tornou independente para sua própria ruína. E quando simplesmente ele se torna independente, quando simplesmente a síndrome da independência, eu não preciso mais de Deus, eu sou Lúcifer, eu não preciso mais de Abraão, afinal de contas eu sou Ló, eu não preciso mais, eu sou independente. Deus não te chamou para independência, Deus te chamou para pluralidade, para vivermos em comunhão, para andarmos juntos debaixo de uma visão que Deus tem nos abençoado em nome de Jesus. E agora simplesmente ele vai fazer algo que tem acontecido aqui, terceiro século, agora no século 21 tem se repetido. Uma frase que eu tenho repetido: quer que eu fale a verdade ou quer que eu seja legal com você? Uzias acordou, falou: vou para a igreja, hoje tem ceia, vou para o culto. Eu vou para o culto. Hoje tem culto lá na Quadrangular Church Búzios. E eu vou para o culto. Eu gosto da igreja, me apaixono por estar no culto, eu gosto. Que cultaço aquele. Eu vou para a igreja, eu gosto da igreja. Uzias era crente. Uzias era o quê?
Uzias era o quê? Eu quero falar em poucas palavras, que tipo de crente que nós estamos nos tornando hoje. Eu falei sobre Uzias e logo vou falar sobre Isaías. Ele foi para a igreja, como muitos de nós estamos indo para a igreja. Chegamos aqui, pegamos o incensário e começamos a bater incenso. E aí chega 81 pastores e líderes. Quantos? Tem alguém acordado? Quantos? 81. Chega para ele Azarias mais 80 sacerdotes e fala: Uzias, para, você não pode. Você o quê? Você o quê? Mas Uzias parou? Uzias parou? Sabe por quê? Porque Uzias representa a geração que ama a igreja, que quer estar na igreja, mas quer fazer só o que quer aqui dentro. Se eu chegar hoje e eu quero cantar, eu preciso cantar. Se eu chegar hoje e não quero fazer nada, eu não faço nada. Se eu chegar hoje e eu quero trabalhar na mídia, eu trabalho. Se eu quiser trabalhar no diaconato, hoje eu estou afim. Se eu quiser pregar, hoje eu prego. Mas eu faço o que eu quero. E quando alguém chega e fala: não, filho, essa não é a visão. A visão de Deus é que a tribo de Levi, aqueles que são descendentes de Arão, esses vão bater incenso. Você não pode fazer o que você quer aqui dentro. Você precisa obedecer. E ele obedeceu não antes. A Bíblia diz: se levantou contra 81 líderes. É uma geração que, se o Azarias, se o Zacarias, se 80 líderes falar: nós precisamos que você lidere casa de paz. Não, eu não quero. Eu quero o quê? Fazer o que eu quero. Não, é que eu não tenho tempo. Não, você não é para você fazer isso. Eu sei que precisa gerar incenso. É importante o incenso. Só que você precisa fazer outra coisa. Pastor, eu preciso de gente que abra casas aqui. Não, eu não gosto de abrir a casa. Eu gosto de fazer o que eu quero na igreja. Mas você precisa entender a visão. Uzias, quando você ouvia o profeta, quando você estava debaixo da sabedoria e da visão que ele trazia, você prosperava. Até inimigo cooperava com você, porque Deus te ajudava. Uzias, para de fazer o que você quer e começa a obedecer, porque quando você obedecia, você prosperava. Deus vai levantar uma geração obediente aqui, em nome de Jesus. Deus vai levantar uma geração, não vai precisar de 81 pastores, vai ser só um que vai trazer a direção, e você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero ouvir a voz, eu quero cumprir com essa missão, eu quero estar debaixo dessa visão. Tem alguém que pode aplaudir? Eu sou bem forte. Pensa comigo. Ele resistiu a 80 líderes. E quando ele resistiu, a lepra veio e pum, colou na testa dele. Quando a lepra cola na testa dele, ele vai, um cara que fez casas, palácios, que até no Egito falava o nome dele. Sabe como que ele acabou? Morando numa casinha, isolado e excluído da casa de Deus até o dia da sua morte. Imagine quando alguém falava: e Uzias? Uzias, você não tem noção, Uzias acabou. O quê? Mas como assim? Não, ele não tinha nada, ele era muito humilde, ele era um cara que, olha, nossa, ele ouvia a liderança, ele estava na visão, mas foi ele crescer um pouco, ele parou de ouvir 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80 líderes, ele não ouve mais ninguém, e por conta disso, ele está isolado. Sabe, Deus não te chamou para perder aquilo que Ele confiou às tuas mãos. Deus te chamou para fazer crescer, porque Ele vai te ajudar em nome de Jesus.
Tem alguém que nessa noite que quer dizer para o Senhor: Senhor, eu quero largar o incensário. Tem alguém que nessa noite que pode dizer: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade nos céus e na terra. Tem alguém que nessa noite que pode dizer: Senhor, eu estava pensando em fazer assim, mas o que tu tens pensado? Qual é a visão que tu tens para a minha vida, Senhor? Eu quero viver debaixo da tua visão sobre a minha vida. Você crê nisso, igreja do Deus vivo? É sobre isso que nós temos que pensar como igreja em Búzios. É sobre isso que nós temos que pensar. Quantos estão aqui que chegaram a esse lugar que não tinham nada? Tem gente aqui que não conseguia botar pneu no carro. Hoje, se ele quiser comprar 4, ele compra e nem faz falta. Graças a Deus por isso. Mas não se esqueça que quando você buscava a presença de Deus, ouvia com sabedoria e estava debaixo da visão, Deus te abençoava, te fazia prosperar e fazia até com que os inimigos abrissem portas para te abençoar. Nós, como igreja do Evangelho Quadrangular, quer ver? Nós abrimos o processo seletivo da igreja. Preste atenção nisso. Precisamos de pessoas para ajudar na área Kids. Amém? Quantas pessoas que eles deram o nome? 2. Quase 500 pessoas. 2 deram o nome. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente que pode fazer. Mas está aqui, segurando o incensário, fazendo o que quer. Vou te dar uma dica. Não fala isso para mim, nem para pastor nenhum. Se você ficar aqui, eu vou para outra igreja. Tem gente que tem a capacidade de procurar a gente e falar assim: pastor, até aparecer alguém, pode contar comigo. Cuidado, porque tu pode arrumar um problema com Deus. Cuidado. Estou trazendo uma palavra pastoral aqui, porque nós vamos crescer e avançar em o nome de Jesus. Mas Deus está levantando uma geração aqui que vai abrir os olhos. Uma geração que era um Saulo de Tarso vai cair, vai se levantar uma geração de Paulo, que vai ganhar o perdido, que vai pregar o evangelho, que vai escrever uma história extraordinária. Onde está você para receber isso? É o nome de Jesus. Sabe o Júlio contador? Eu queria ter 150 Júlios contador na igreja. Deus abençoe. Tivemos o congresso de célula agora, ação social e missão. Um monte de gente da igreja. Líderes, pastores, ministros. Porque tem um monte de gente, mas um monte de gente que está com... Tem alguém comigo? Está com quem? O Júlio falou assim para mim: pastor Daniel, eu percebi que não tem ninguém inscrito para ação social. Pastor, eu vou levar minha esposa para Rio das Ostras, vou voltar. A esposa dele está num tratamento. E eu vou para lá para representar a nossa igreja na ação social. Eu não precisei pedir. Ele viu uma necessidade, falou: eis-me aqui, pastor, envia-me a mim. Eu posso isso, me abençoa. Deus quer levantar uma geração que vai ver a necessidade e não o conforto da atitude. Deus vai levantar uma geração que vai ver o que precisa ser feito. Vai dizer: pastor, pode contar comigo. Qual é a visão de igreja, dessa igreja para esse tempo? Onde está você que quer fazer parte dessa visão? Diga glória a Deus. Agora Uzias, infelizmente, ele fica muito conhecido por conta do isolamento e da lepra dele. E agora nós vamos para o texto. Isaías, capítulo de número 6. Abra sua Bíblia aí. Tem crente para dar glória aí? A Cristina fala para mim: tem hora que tu prega muito presbiteriano, muito lento. Mas hoje é uma palavra de instrução para a nossa vida, amém? Então vamos uma linha mais de ensino hoje. Eu sou pentecostal, tá? Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei, esse que a gente acabou de citar. Há aqueles que dizem que Isaías era parente dele, era próximo dele. E ele sabia nas entrelinhas profundas da história de Uzias todos os ocorridos. E dizem, né, e fora que nós podemos aprender com os nossos erros ou com os erros dos outros. Amém, igreja? E Isaías foi muito inteligente, Magno, porque ele aprendeu com o erro de Uzias. Ele simplesmente, quando ele
começa a olhar para Uzias, e ele viu as duas fases da vida de Uzias. Ele viu um homem que ficou conhecido, e depois um homem que foi esquecido, um homem que foi respeitado, depois um homem que foi rejeitado, um homem que teve tudo e depois perdeu tudo, um homem que simplesmente porque parou de buscar a Deus, começou a fazer o que era errado, começou a resistir, começou a fazer o que não deveria, perdeu tudo. E agora, no ano da morte do rei Uzias, como Uzias vai na igreja naquele dia, também Isaías vai na igreja. Repare comigo que eu não estou falando de romano, de filisteu, de ateu, de inimigo de Deus. Eu estou falando da igreja, e hoje é culto de Santa Ceia. Deus está ministrando a esta igreja para que você possa entender, para poder crescer e prosperar em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Agora, como eu estou no culto e você está no culto, ele também vai para o culto. E quando ele vai para a igreja, ele simplesmente, naquele dia, quando ele chega no culto, ele tem uma visão. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E havia 2 seres de fogo com 6 asas. Com 2 voava, com 2 cobria os pés, e com 2 cobriam o rosto. E eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a fumaça encheu o templo. Ó, alguém já tinha batido incenso ali. Alguém tinha chegado antes e tinha gerado a fumaça. Alguém já tinha feito algo. E sabe, Isaías, talvez quando chegou na igreja, trazia consigo uma informação: eu vou para o culto, mas eu não vou servir naquele templo, naquele shabat, naquela igreja para fazer o que eu quero. Quando ele chega lá, ele vê a fumaça. Todo o problema de Uzias foi por conta da fumaça do incensário. Ele já deve ter ficado assustado. E quando ele está tendo uma experiência com Deus poderosa, ele falou: eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem que tem pecados. Preste atenção, você tem falha como eu tenho falhas. Talvez eu tenha mais falhas do que você, mas Deus está à procura de alguém aqui que Deus venha encontrar hoje. Não Uzias, mas que venha encontrar um Isaías aqui. Onde está você, Isaías, para dizer: eis-me aqui? Deus precisa encontrar um Isaías. Agora coloque Isaías capítulo 6 aqui para mim, por favor. Aleluia. Preste atenção nesse texto. Coloca para mim o versículo de número, deixa eu achar aqui, versículo 8. Você não precisa ser um exegeta, você não precisa ter teologia, você nem ser professor de português. Só precisa ser um pouco inteligente. Um pouquinho, não precisa nem de muita inteligência. Isaías, ele foi um homem que, aquilo que você tem na sua Bíblia, o livro escatológico de Apocalipse, que foi escrito por João na ilha de Patmos, ok? Nesse tempo, até a primeira vinda de Jesus, nasceu em Belém, esteve entre nós. O texto escatológico, ou o Apocalipse da época, foi escrito por Isaías, com o nome de Isaías. Ele que anuncia: preparai o caminho do Senhor para que Ele venha. Ele que diz: olha, olhando para Ele não tinha formosura alguma, quem olhava até virava o rosto. Mas certamente Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Isso era Isaías. Um homem que no capítulo 6, ele chega na igreja. E quando ele chega na igreja, naquele dia, Deus lhe dá uma visão, Deus lhe mostra algo. Ele não chega na igreja para fazer o que ele quer, o que ele pensa, mas Deus lhe dá uma visão. E Deus te trouxe a igreja do Evangelho Quadrangular em Búzios para dizer: Deus tem dado uma visão para essa igreja, e precisa encontrar pessoas alinhadas com essa visão, para que possamos ganhar essa cidade para Jesus. Quem quer ganhar a sua família para Jesus? Quem quer ganhar os seus amigos para Jesus? Quem quer alcançar muitas vidas, diga glória a Deus. Só que quando você olha para o texto, diferente, me permita sentar aqui. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Em algum momento aqui, Vitor, Deus falou com ele como falou com Jeremias: Jeremias, eu te escolhi no ventre. Não. Em algum momento aqui,
como em Samuel, ele chamou 3 vezes pelo nome Samuel, Samuel. Não. Deus em nenhum momento aqui falou: Isaías, eu tenho uma obra poderosa na tua vida. Isaías, eu vou te levar para as nações. Isaías, tu és escolhido meu, vaso de honra, eu te amei, dei povos pela tua vida. Não, em nenhum momento. Porque esta geração era uma geração que amava fazer o que queria. Era uma geração que estava prejudicando o andar daquilo que Deus tinha para aquele local, porque era uma geração que gostava de incensário. Preste atenção, o incenso, os céus vai produzir para a nossa vida, a fumaça da glória de Deus, o Senhor vai providenciar para esse lugar, mas cabe a mim e a você ver uma necessidade, depois de entendermos a visão, falarmos: Senhor, eu já vi a visão, agora eis-me aqui. Em nenhum momento você vai ver Isaías: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Isaías olhou para um lado. Ele vai falar meu nome. Sabe, queridos, quem aqui já foi em culto pentecostal das irmãs do Coque, que teve um monte de revelação? Quem já foi? Eu já fui no monte. E gosto, tá? Eu só tenho cuidado, porque tem gente que vê muita coisa, mas não vê nem o dia de pagar o aluguel, a luz, a água, a pensão dos filhos. Então tem que cuidar, né? Se eles vêem tanta coisa e não vê as coisas mais simples do mundo, então a gente tem que cuidar quem profetiza na nossa vida. Amém? A gente tem que ter sabedoria com isso. Mas preste atenção, você chega em um ambiente e é gostoso. Eu estava ontem lá e eu fiquei muito honrado por Deus, que havia muitas pessoas, e o pastor chega em mim e fala, e ora por mim, e fala para mim. Eu fiquei feliz. Mas preste atenção, tem gente que vai em culto e o pastor não orou por mim, Deus não revelou meu nome, nem meu CPF. Deus, querido, existem aqueles que Deus pode fazer, sim. Ele pode chamar um Samuel pelo nome, pode. Ele pode chamar um Jeremias desde o ventre, pode. Mas tem muita gente que ele só vai dar a visão e falar: eu preciso que alguém vá. E você, apesar de não ter o seu nome no rol, pode dizer: coloca o meu nome nessa lista aí da visão. Pode contar comigo para fazer culto simultâneo, pode contar comigo para fazer casa de paz, pode contar comigo para fazer célula, pode contar comigo para ministrar o louvor, pode contar comigo para liderar as crianças. Coloca o meu nome nessa lista. Eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dar um glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Isaías, ele pede para ser colocado na lista. Isaías, ele fala: Senhor, sabe, quem aqui é péssimo no futebol? Seja sincero, não mente, tu está dentro da igreja. Quem não joga nada futebol, que nem o pastor Daniel, levanta a mão. Levanta a mão, deixa eu ver. Lucas, levanta essa mão que tu não joga nada, Lucas. Levanta. Levanta aí. Tem gente que pode levantar as 2 mãos. Tu joga bem futebol, Vasco? Tu tá com essa mão baixa aí. Não, assim é mal. Levanta também. Pastor, o que o senhor quer falar com isso, com essa parábola? É que quem joga bem futebol, a gente chega para jogar futebol. Eu não jogo mais, mas eu sempre joguei muito mal. Eu não jogo que nem o Benção, joga bem, Vaguinho joga bem, né? Tem uma galera aí, o Ângelo joga muito bem, o Alain joga muito bem. Tem uma galera que joga muito bem futebol aqui na igreja. E eu não sou bom naquilo. E quando você chega ali é incrível, porque eles vão escolher o time. Eles olham assim e falam: ah, o Júlio joga bem pra caramba. Júlio. Aí olha, ah, ali o Lourinho. Olha o Beto. Ah, o Beto joga muito. Beto. E quem não joga bem nem tem nome na pelada. Só fica assim: eu. Aí vai vendo, vai dando a tristeza que vai sobrando o gol. Vai sobrando o gol, a gente já começa a se inconformar. Acho que Deus me chamou para ser goleiro. E aí você vai ficando, eu, e ninguém fala o teu nome. Sim ou não, gente? Tem alguém acordado aqui, sim ou não? Ninguém te chama. Os que sabem jogar, tem nome. E aí fica assim, eu. E aí no final eles falam: tu fica no gol? Quantos gols tem que levar para sair? Eu vou facilitar para outro time. É ou não é assim, sim ou não? Mas a gente quer ir para o gol?
Assim a gente está dentro da igreja. A gente quer jogar na ponta, quando na realidade a gente está precisando de goleiro. Todo mundo quer ser o centroavante do time. Só que se não tiver um bom goleiro para defender, uma boa zaga para defender, um bom meio de campo para criar jogada, bons laterais para subir e descer o tempo inteiro. Ah, querido, o time não é feito só de atacante, que todo mundo sabe o nome. Tem gente que é anônimo, tem gente que a gente não vai descobrir o nome deles, mas estão fazendo o time avançar e ganhar. Deus está dizendo para você, não corra atrás de títulos, de nomes, não corra atrás de ser reconhecido, corra para ter o seu nome na lista daqueles que estão tendo a visão, daqueles que estão vendo a necessidade, que vão falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, no meio de tudo isso, ele começou a levantar a mão, começou a dizer, olha, tem gente muito melhor que eu, meus lábios são impuros, eu estou no meio de gente que não é lá essas coisas, mas se for possível, coloca o meu nome. Na mesma hora veio um anjo com uma brasa e purificou ele da iniquidade dele. Iniquidade, repita comigo, iniquidade. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas existe pecado, transgressão, abominação. Iniquidade é abominação. Ele era um cara, um Saulo de Tarso. Ele era um cara difícil. Mas ele disse, eis-me aqui. E quando você entende a visão, quando você entende a visão que Deus tem para uma geografia, quando você vê a visão, quando você consegue contemplar a visão, quando você consegue se alinhar com a visão de Deus, quando você começa a dizer, eis-me aqui, meu querido, aquilo que você precisa, Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. No capítulo 6, Isaías estava assim, ele escreve mais 60 capítulos de uma história linda, e é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque disse, eis-me aqui. A Bíblia não chama ele pelo nome, mas ele disse, eis-me aqui. Deus quer levantar uma geração que hoje vai largar o insensável. Vai parar de dizer, eu gosto só do teatro da igreja. Eu aprendi uma coisa ontem que eu tenho que falar. O congresso ontem está queimando meu coração. Inclusive, o telefone é até igual. O pastor Bruno disse uma coisa ontem que foi muito forte. Ele tem uma filha de 7 anos, né? 8. Eu vou usar o Davi para falar a mesma coisa. Imagine que eu compro esse iPhone e dou para o Davi. Quem comprou? Quem comprou? Quem comprou? O pastor Daniel comprou. Eu dei para o Davi. Eu comprei um iFood para ele e dei o iFood para ele. Eu chamo iPhone de iFood, tá, gente? Entreguei para ele o iFood. E aí ele vai chegar no meio dos amiguinhos dele, o telefone, os amiguinhos dele vão falar, caraca, meu, que doideira, tu tem um iFood. Caraca, meu, tu tem um telefone que custa X. Caraca, vai ou não vai impressionar os amiguinhos dele, sim ou não? Mas tu acha que vai impressionar o pai que deu o celular? Tu acha que o pai vai chegar e falar, Vaso, tu tem um iPhone, caraca, eu tô impressionado. Pai do céu, tu arrebentou a boca do balão. Vai impressionar o pai, sim ou não? Não, porque foi ele que deu, preste atenção. O teu dom não impressiona Deus, porque foi Deus que deu. O que impressiona a Deus é ganhar almas. O que impressiona a Deus é quando você não está na lista, mas diz, Senhor, me coloca na lista. Senhor, eis-me aqui para cumprir a tua vontade. Senhor, eu quero fazer algo por Israel. Coloque-se de pé, vamos adorar ao Senhor.